E aí, pessoal, boa noite. Tudo bem? Aqui é a professora Mariana Godinho, né? Mariana Aparecida Silva Godinho, sou bióloga, tenho mestrado em botânica, atuo aqui na Faculdade do Futuro como professora em várias disciplinas, especialmente as áreas de botânica e zoologia, né, como bióloga. Bem, nós vamos tratar hoje aqui, né, da nossa disciplina de taxonomia e nomenclatura dos animais, né? Esse vai ser o assunto dessa parte da nossa matéria, mas na verdade, a disciplina, né, a disciplina de zoologia, ela vai abordar diversos assuntos aí voltados à zoologia. Então, vou começar apresentando para vocês o elemento da disciplina, tá? As unidades de aprendizagem, já que essa disciplina, ela é completamente remota, né? Vai ser toda feita pelo AVA. Vou apresentar para vocês aqui alguns detalhes para depois a gente entrar no assunto propriamente dito, que é a taxonomia e a nomenclatura dos animais, ok? Então, boa noite, sejam todos bem-vindos. Bom, o que vai tratar essa disciplina nossa, tá? A ementa dela. Nomenclatura e classificação zoológica dos grupos de animais e espécies mais importantes no ambiente rural. Processos de evolução. Quanto aos invertebrados, a caracterização e importância dos fílios Protozoa, Plateumintos, Nemata, moluscas, anelídeos e os artrópodes. Nematologia e acarologia agrícola. Vertebrados, caracterização e importância do filo Chordata e das classes Osteíctides, Anfíbia, Reptília, Aves e Mamália, além também da preservação e manejo da flora. Bom, agora vamos para as unidades de aprendizagem. Serão 11 unidades de aprendizagem, tá? A primeira, caracteres gerais dos animais e os principais agrupamentos. A segunda, metazoários, invertebrados, artrópodes, sistemática, classificação, reprodução e ecologia. 3. Doenças transmitidas por protozoários. 4. O estudo dos nematóides, de interesse agronômico. Quinta, filonematoda, características gerais. Unidade de aprendizagem 6, metazoários, filonelida. O A7, gastrópodes terrestres, morfologia, reprodução e ecologia. O A8, metazoários, invertebrados e artrópodes, classe insecta. O A9, os insetos no reino animal. O A10, os vertebrados. E o A11, ácaros e carrapatos de importância agronômica. Bom, pessoal, então isso aí é uma caracterização geral da disciplina, né? Para começarmos, nós vamos falar dos sistemas de classificação dos animais, tá? A sistemática, a taxonomia, tá? Dos animais. Então, vamos lá? Bom, para começar, né? Taxonomia e nomenclatura. Vamos falar aí o que seria, né? Taxonomia ou sistemática é o ramo das ciências naturais que se ocupa com a classificação dos organismos. O que seria então a classificação? Né? Criar classes, criar grupos, ordenar, né? Existe a taxonomia animal, existe a taxonomia dos vegetais. Elas são independentes, né? Completamente independentes. Usam características completamente diferentes, ok? Os princípios e as regras são particulares de cada uma delas, beleza? Bom, então vamos lá. O que seria classificação, então? A classificação vem da palavra classe, né? Que é criação e a organização, né? De acordo com cada espécie, com cada tipo, cada grande grupo, né? Através de uma ordem hierárquica. Então, a grande importância da classificação e essa hierarquia, né? Desculpem, essa hierarquia. Outro item importante da nossa aula, nomenclatura. O que seria nomenclatura, né? É o procedimento, é o processo de dar um nome, né? Como você dá um nome à espécie, né?
Todos os animais e todos os vegetais precisam receber nome, né? Esses nomes, eles são importantes para a diferenciação da espécie, né? Para a pesquisa científica, fundamentais. E nós vamos ver direitinho sobre essas regras de nomenclatura. Bom, falando em classificação, aqui a gente pode observar uma classificação, né? Uma classificação bem comum que a gente vê por aí, né? Que é a classificação dos 5 reinos. Quais seriam? Monera, que vai incluir bactérias, cianobactérias, protistas, que vai incluir protozoários, e algas unicelulares. Algas essas que já foram classificadas como plantae. Bom, e aí vem os 3 principais e mais conhecidos reinos, né, com maior biodiversidade, maior representatividade, né, no nosso planeta hoje, que é Animalia, Plantê, ou Plantae, e Fungi. Dentro de Animalia a gente tem vertebrados, que estão lá no topo, artrópodes, moluscos, equinodermas, vermes, anelídeos, quinidários e porífera. Dentro de Plantae, a gente tem algas, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E dentro dos fungos, a gente tem os mofos, ou bolores, as leveduras, os líquens e os tão conhecidos cogumelos. Então, aqui, gente, está um exemplo, né, de um sistema de classificação. Foram classes, agrupamentos, né, feitos com os organismos de acordo com suas peculiaridades, com suas características. Bom, mas como falar de classificação sem falar de Aristóteles e Linneu, né? Eles foram precursores nesse processo. Aristóteles foi a primeira pessoa que quis criar um sistema de classificação, né, organizado, né? Ele parou, pensou e quis desenhar, quis elaborar um sistema de classificação. A única coisa que veio à mente dele foi animais para um lado, plantas para o outro. Mas ótimo, né? Já foi um grande avanço. Mas para Aristóteles, haviam subgrupos. E ele criava esses subgrupos de acordo com o ambiente que o organismo vivesse. Eram caracterizados, por exemplo, como aéreos, terrestres, aquáticos e tal. Mas o Aristóteles, ele já trouxe, assim, um avanço muito grande com essa ideia dele, né? Posteriormente vem Linneu, né? Carvon Linné, né? Que é o nome de Linneu, mais conhecido como Linneu, aportuguesado para o Linneu, né? Ele definiu critérios, né, para fazer o sistema de classificação dele, e os critérios dele foram especialmente estruturais e anatômicos. Porém, é importante destacar o seguinte: Linneu era criacionista. Ô, gente, também na época dele, né, era até difícil não ser criacionista. Por volta aí de 1730, né, tinha muito pouca informação sobre as teorias evolucionistas e tal. Então, Linneu, criacionista, acreditava que o número de espécies que existe no nosso planeta era fixo, imutável, e que as espécies, inclusive, não sofriam com os processos de seleção natural e tal. Então, para ele, era tudo do mesmo jeitinho, do dia que Deus fez até o momento atual, né? Isso é um critério que a gente tem que levar em conta, né? E é um critério muito importante, é, não para desvalorizar o trabalho do Linneu, mas para a gente entender o contexto, né, da realidade que ele vivia. Mas mesmo com esse pensamento de imutabilidade, essas ideias fixistas que ele tinha, né, mesmo assim, ele sentia essa necessidade de organizar, né? Além disso também, Linneu não criou só um sistema de classificação. Linneu também, ele propôs um sistema de nomenclatura, que a gente vai ver mais à frente. Mas o que que acontece?
Linneu, quando ele fez o seu modelo, ele, para os animais, ele levou em consideração as características corporais, e nas plantas ele levou mais em consideração características de flores e frutos. Então, nas plantas já não deu tanta atenção à parte da morfologia externa. Ele olhava mais flores e frutos. E Linneu desenvolveu um sistema binomial de nomenclatura. Sistema que foi bombástico, né? E que é usado até hoje. É um sistema, inclusive, maravilhoso. Bom, mas e aí? Qual que é a importância da nomenclatura, né? Ela facilita a identificação dos organismos, ela facilita a comunicação científica. Porque quando eu faço uma publicação tratando de uma espécie A, B, C, D ou G, né? Na hora que eu coloco lá o nome científico da espécie, elimina-se a chance de erro, né? Porque eu coloquei lá o nome científico dela, pronto, acabou. Em qualquer lugar do país que eu estiver ou do mundo inteiro, essa espécie ela vai ser reconhecida, né, pelo seu nome científico. Então, isso é muito importante. Outra coisa importante também é assegurar que o táxon ele seja único, né? Ou seja, reino Plantae, só existe um reino Plantae. Reino Animalia, só existe um reino Animalia. Né? Podem existir outros táxons subordinados ou acima na ordem hierárquica, mas iguais não pode. Bom, ainda continuando aí. Taxonomia e nomenclatura, né? Quais seriam as categorias taxonômicas? Filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Essas são obrigatórias. Mas existem também as facultativas. Quais que seriam? Subfilo, superclasse, subclasse, infraclasse, corte, superordem, subordem, infraordem, superfamília, tribo, subtribo, subgênero, subespécie. Em plantas tem também uma que é a subfamília, né? Então, essas categorias facultativas, elas são muitas, tá? São muitas possibilidades. Bom, então, continuando. E a taxonomia? O que seria a taxonomia? É o ramo da biologia que é responsável por descrever, desenhar, detalhar a espécie tal, ela tem esse nome e ela é caracterizada por apresentar essa característica. A outra espécie, então a espécie A é assim. E a espécie B? A espécie B tem isso, 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 isso e isso. Então, elas são diferentes, podem ser muito parecidas, mas são diferentes. Então, a taxonomia faz isso, ela detalha, ela descreve como é que é o organismo. Identifica também o organismo no meio, né? E todos os seres vivos têm um nome científico, né? E essa denominação, ela precisa seguir critérios. E esses critérios são estabelecidos pelas regras, que nós vamos ver depois. E para criar esse sistema de classificação é importante levar em consideração características morfológicas, genéticas, fisiológicas, reprodutivas. Muitos aspectos devem ser observados. Quais são as 7 categorias taxonômicas? O reino, filo, a classe, a ordem, a família, gênero e espécie, né? Inclusive tem até uma colinha, né, para a gente lembrar desses grupos, né, que é re, fi, o, fa, G, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Essa é a colinha mais usada no mundo, né, gente? Da biologia. Bom, continuando aí. Só. Deixa. Tá bom. Pagando no lugar errado. Ótimo. Então, essas são as categorias taxonômicas.
Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Ótimo. Bom, nesse sistema hierárquico, o que que a gente tem? As categorias são chamadas de taxon, ou seja, taxon então é um grupo. Um reino é um taxon, um filo é um taxon, uma classe é um taxon, uma ordem, uma família, um gênero, uma espécie. Todos são exemplos de taxon. Taxon, então, é um grupo, tá? As categorias taxonômicas, né, são os níveis. Então, a gente tem reino, que é a categoria mais alta, abaixo, filo, abaixo, classe, e assim, sequencialmente, né? Então, quanto mais próximas essas categorias estiverem, quer dizer que é maior parentesco, né? Que as espécies terão. E a hierarquia também, ela é importante, porque a gente sabe que o reino é a maior ordem hierárquica, então ela engloba muitas, muitas, muitas espécies. Inclusive, muitas espécies muito diferentes uma da outra. Então, por exemplo, dentro do reino animal, a gente tem a baleia, a gente tem o morcego e a gente tem um cachorro, né? Espécies muito diferentes pertencem ao mesmo grupo, né? Aqui, mostrando aqui uma sequência, né, de exemplos da classificação de alguns organismos. Então, a gente tem os humanos, gorila, rã-touro e gafanhoto. Aí vamos lá, ó. Reino, todo mundo é animalia, ok? Filo, cordata é que tenha presente notocorda na fase embrionária. Os artrópodes não têm, então os artrópodes são artrópoda. Os outros são cordata. Aqui tem, que não estão em negrito, são categorias que são facultativas, elas não são obrigatórias, que é o subfilo, subclasse, subordem, subfamília. Bom, e os que são em negrito são obrigatórios, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Então, na classe, mamália, mamália, sapo, anfíbia, insecta, os insetos. Ordem, primates, primates. Anura para os sapos, ortóptera. Família, hominídea, no caso o homem, Pongide, o gorila, Ranide, a rã-touro, e Tetigoniide, o gafanhoto. O gênero Homo, gorila, rana e escubideira. Enquanto que a espécie, aí o que que a gente faz? Repete o gênero e põe o epíteto específico, né? Homo sapiens, gorila, gorila, rana, cetesbeiana, escuderia furcata, né? Então, assim, a gente organiza a classificação biológica desse organismo. Bom, ainda falando da taxonomia, da nomenclatura, vem o conceito de espécie, né? O que é uma espécie? Para o biólogo Mar 1953, seria um grupo natural de populações ativa ou potencialmente intercruzantes e reprodutivamente isolados, né? E dos demais grupos similares. Então, o que que acontece? Em resumo, uma espécie é organismos que conseguem reproduzir entre si e gerar descendentes férteis. Essa é a chave, né, da história. Aqui eu trouxe para representar para vocês essa questão da hierarquia, né? Que olha, o reino ele é muito grande e ele vai incluir vários filos ou um ou vários filos. O filo também é grande, mas dentro do filo estão as classes, uma ou várias. A ordem. Dentro da ordem você tem várias famílias. Dentro de uma família você tem vários gêneros. Dentro de um gênero você tem várias espécies. As espécies não ficam isoladas, elas vivem agrupadas em comunidades. As comunidades nada mais são do que várias populações que de algum modo estão relacionando entre si, né?
Ótimo. Então, o que seria taxonomia? Organização, agrupamento, classificação dos organismos. Colabora, permite com o intercâmbio de várias áreas da biologia. Organiza um sistema, considera diferentes níveis, né, de abrangência. E o nome do táxon nos dá acesso às informações dele, né? Então, se eu sei o nome do táxon, fica fácil para localizar as informações daquele táxon. Procedimento biológico. Então, para você fazer a classificação de um organismo, você precisa de três coisas: observações empíricas, atentas, detalhadas da espécie. Observações biológicas, o que come, quando come, como come, por que come. E observações genéticas, que aí precisam de análises detalhadas laboratoriais, mas que podem ser executadas caso seja necessário, para você criar o sistema. Bom, nos animais, a taxonomia vai seguir regras. Dos vegetais também segue regras, algumas diferenças nessas regras. Bom, mas nos tempos de Linneu, as espécies eram constituídas com base numa espécie tipo. Né? O que é espécie tipo? Você coletou o primeiro indivíduo, você coletou daquela espécie, ele é desidratado, colocado no exicato, depositado num herbário como espécie tipo. O espécime tipo ninguém tira do herbário, ele é como se fosse um modelo da espécie. Então, na hora que eu achar a espécie, eu falo assim, será que é mesmo? Eu vou lá e olho, né? Para animais é um pouco diferente, porque você não pode ficar sacrificando o animal para você guardar uma comprovação, né? Então, você faz registro de imagens, é a melhor forma. Bom, continuando. A classificação, então, evoluiu muito nos últimos tempos. E aí foram criados novos padrões. E o padrão anatômico, ele vem com tudo, né? Ele é fácil de se avaliar, não depende da morte, da prisão, do isolamento do indivíduo, né? Fácil de ser realizado. Atualmente, a gente sabe que essa diversidade de seres vivos é muito importante, né? E que ela é resultante de outros processos, né? E que esses processos, de uma forma ou de outra, eles acabam ficando para segundo plano. Mas hoje já temos aí novidades, que é a anagênese e a cladogênese, que são duas técnicas que usam as tecnologias, né? A cladogênese, por exemplo, usa semelhanças genéticas. Bom, até o século XVIII, na hora que você reconhecia uma nova espécie, você fazia uma descrição, um livro, né? E esse livro ele tinha que ser em latim, obrigatoriamente, ele ficava impresso, arquivado para quem quisesse olhar. Hoje, já tem uma maior facilidade, né? Tem pessoas que falam a sua língua, que estão, né, analisando e tal, bem diferente do que era algumas décadas atrás. Bom, uma história da taxonomia. Em 1758 foi lançada a base da taxonomia, né, a base moderna. Em 1998, ou seja, 20 anos depois, né, participa-se desse primeiro congresso internacional. E depois, em 1901, cria-se regras específicas, detalhadas, cria-se o Código Internacional e melhora, aprimora-se o Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. E esse código ele é atualizado. Ele é atualizado de tempos em tempos no Congresso Internacional de Zoologia. Bom, nomenclatura. Os nomes científicos têm que ser latinizados. Cada táxon só pode ter um nome utilizado no mundo inteiro. E o nome científico é fundamental. Por quê? Porque o nome científico ele possibilita a comunicação. Ele comunica, colabora com a troca de informações.
Algumas regras de nomenclatura, então. Todo nome científico deve ser escrito com raízes gregas ou latinas, ou palavras latinizadas, e deve ficar em destaque no corpo do seu texto, né? Por se tratar de uma nova língua e sempre escreve-se em português. Bom, existem nomes geográficos ou nomes próprios, que é o que? Nomes que se dá para o organismo, porque está ali perto da sua casa, que você sempre vê, e que ele recebe aquele nome, né? Isso aí é uma coisa que a gente tem que ficar atento, especialmente mulheres que estão entrando na menopausa, que não pode ficar tomando qualquer coisa, tem que começar a cuidar. Bom, é, quando as espécies são latinizadas, os nomes, né? Às vezes não tem um nome em latim, mas você faz a latinização dele. Como tá os exemplos aí, ó. Australopithecus, Mesossauros, Australopithecus africanos, né? São exemplos aí de latinizações, tá? Ó, brasiliensis, né? Poderia ser brasileiro, né? Mas a latinização, ela comumente usa aí essas terminações, IS, US e tal. Bom, outra coisa também importante é que os nomes, eles, quando forem próprios, eles não ficam em maiúsculo, se eles forem o segundo nome, né? E esses nomes a gente chama de nomes patronímios, né? Eles não podem ser traduzidos, então eles vão ser só latinizados também. Então, por exemplo, Boisei, Shalmai, Vierai, homenagens, né? Fazia-se muita homenagem ao descobridor da espécie, a primeira pessoa que descreveu aquela espécie, algo do tipo. Hoje não se usa-se muito. Bom, a nomenclatura, então, ela é estruturada a partir do nome da espécie, que tem o nome genérico mais o epíteto específico, tipo Homo habilis, primeiro maiúsculo, segundo minúsculo. Na publicação científica, deve sempre se acrescentar o nome do autor, uma vírgula e o ano da publicação. Então, aqui no caso, ó, nome genérico, nome específico, nome do autor e ano. Isso é uma regra, regra de nomenclatura. Então, isso é obrigação do cientista quando escrever um artigo fazer. A nomenclatura da subespécie é trinomial. Então, ela tem o nome do gênero, ela tem o nome do epíteto e ela tem mais um nome, que é o nome subespecífico. Tipo, Homo sapiens neanderthalenses, né? O subgênero já é trinomial, né? Aí ele tem o nome do gênero, o nome do subgênero e o nome específico. Nesse caso, você salta o nome específico, coloca o nome do subgênero e depois o nome específico. Bom, nome de subespécie, espécie, subgênero, gênero, tudo vai aparecer grifado no texto. Como é que seria grifado no texto? Pode ser em itálico, pode ser em negrito, pode ser em outra fonte. Aí depende do contexto, depende da escolha. Bom, e aí? Como é que a gente faz, né, essa denominação, né? Como que emprega-se esses nomes? As categorias, elas precisam receber nomes, elas precisam ser organizadas, né? Porque elas não podem usar apenas um nome. Então, qual que é o padrão? Primeiro nome maiúsculo. Gorila, taraná, taraná, canida e molusca. Depois, os nomes científicos, genéricos, eles são sempre o segundo nome e eles vêm sempre em minúsculo. Então, gorila, gorila,
ratos, paranthropos robustos, né? Então, no caso, uma espécie. Robustos, subespécie. Populator, espécie, populator, subespécie. Bom, alguns nomes têm terminações fixas, como tribo, ini, homini, subfamília, inai, família, ideia, superfamília, oideia, superordem, gina, e por aí vai. Bom, mas a espécie também, ela pode mudar de gênero, ela pode ser reconhecida que ele é uma nova espécie, tá? Como é que a gente faz isso? Coloca entre parênteses. Lei da prioridade. O que seria essa lei da prioridade? Há algumas centenas de anos atrás não tinha internet, não tinha as tecnologias que a gente tem hoje. Então, às vezes, uma pessoa estava fazendo uma pesquisa, encontrava uma espécie, dava um nome para ela, porque achava que era uma espécie nova. Mas aí, às vezes, anos, meses depois, alguém ia ler um artigo e você tinha publicado a mesma coisa na mesma época. Só que vocês não se viram, vocês não se falaram, né? Então, por isso que é importante. Existe um código, né, que é o Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, e ele obriga, assim, que faça-se a descrição da espécie, além de fotografias e desenhos. Hum. E se tiver algum requisito faltando para determinar ou para fazer a validação do nome, ele deve ser incluído. Nomia muda. O que significa isso? O nome não está em concordância com o código. Homonímia, quando o nome escolhido já foi usado. Sinonímia, o mesmo material recebe duas terminações. Grupo, composição taxonômica ainda não definido. Incertas sedes. Bom, então o que a gente tem aqui, ó? Filo, hábitat, grupo. Filo, poríferos, animais marinhos e alguns de água doce, algumas esponjas. Quinidários, a maioria marinho, alguns de água doce. Águas vivas, anêmonas são exemplos. Plateumintos, terrestre, água doce, ou então em hospedeiros, como a planária, como a doença de Chagas, tal. Nemateumintos, terrestres de água doce ou em hospedeiros, exemplo lombriga. Anelídeos, marinhos, de água doce, de água terrestre, muito mais comuns do que a gente pensa. Barata, caranguejo, aranha, escorpião, por aí vai. E artrópodes, que são, em sua grande maioria, usam sal, né? São animais marinhos, tem muita água em volta para poder lavar, limpar, né? E por fim, os artrópodes, que são marinhos, salgados, de água doce, são muito variados. Bom, continuando, os nemateumintos são, na grande maioria das vezes, causadores de doenças e são parasitas intestinais. Os anelídeos, muitos são marinhos, alguns de água doce, de água terrestre, né? Alguns de água doce e alguns terrestres. Os artrópodes marinhos, de água doce terrestre. Os moluscos marinhos, de água doce e terrestre. E os equinodermos, que são normalmente exclusivos de água doce. Principais características. Hábitat. Diploides ou diplópodes. Terrestre, terrestre, terrestre. Né? Aracnídeos, quilópodes, crustáceos, insetos, tudo terrestre. Só que nos crustáceos, que é a de água doce ou de água salgada. Desenvolvimento.
Diplópode, direto, 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 indireto, direto, indireto. Divisões do corpo: cabeça, tórax, abdômen, cabeça, tórax, abdômen, céfalo-tórax, abdômen, céfalo-tórax, abdômen, cabeça, tórax, abdômen. Patas, várias patas, normalmente mais de 2 pares, várias patas, um par por segmento. Quanto mais pares, melhor. 5 pares ou mais crustáceos e insetos 3 pares. Aqui tem algumas imagens, não vou ficar lendo todas as características da tabela, não. Mas isso aqui é mais para fazer uma comparação. Bom, então é isso. Essa é a nossa primeira aula. Espero ter atendido as expectativas, espero estar te ajudando a estudar. Uma boa noite, bom descanso e até breve.